Olá, sejam todos bem-vindos a essa assistência espiritual. Bom dia, boa tarde, boa noite. Que seja realmente uma oportunidade e um momento de muitas energias positivas. E vamos iniciando o nosso encontro com o Evangelho, como sempre, fazendo a nossa oração, porque a prece é esse meio que nós temos de entrarmos em sintonia com Jesus e com a equipe espiritual que vem até nós nesse momento. E como é que eles vêm até cada um de nós? No lar, no local de trabalho, no leito de hospital, enfim, onde quer que nós estejamos nesse instante, nós vamos nos ligar a Jesus, nos ligar a essa equipe, rogando que eles possam vir até nós. E eles são atraídos pelo nosso pensamento, pela nossa vontade. E é por isso que então nós vamos fazendo essa oração para que nesse instante nós possamos nos unir a essa equipe do Encontro com o Evangelho, essa equipe que trabalha no Centro Espírita União e Fraternidade, para que eles possam chegar até nós e nos trazer todos os benefícios dessa assistência espiritual. Os benefícios que nós recebemos não só no passe, mas enquanto nós estamos aqui refletindo sobre os ensinamentos de Jesus, essa é a parte principal da nossa assistência. Porque é aí que os nossos corações vão sendo tocados, que nós vamos refletindo sobre a necessidade de mudarmos o nosso foco, de desenvolvermos a nossa fé, pois é assim, agindo dessa maneira mais positiva, que nós conseguiremos absorver os benefícios do passe e da água fluidificada. Então vamos juntos, fechando os nossos olhos, porque quando fechamos os olhos nós conseguimos nos conectarmos com mais facilidade conosco mesmos, com essa equipe espiritual. E assim, serenos, nós vamos mentalizando nesse instante aquela figura de Jesus sorrindo, de braços abertos, vindo ao nosso encontro, adentrando pela porta principal do lugar onde nós estamos. E que festa que é quando Jesus chega em nosso lar, que alegria de recebermos essa visita tão especial, que nos faz tão bem, que faz com que nós vamos recuperando a alegria de viver, a força, a coragem, a esperança. Jesus querido, nós estamos aqui em teu nome, Jesus, te rogando o amparo para as nossas necessidades. Nós ainda somos tão frágeis, Jesus. Nós oscilamos tanto em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. E por isso nós precisamos tanto da tua presença, da tua ajuda, para que possamos nos sentir mais fortes, com coragem, de enfrentarmos as situações que a vida nos oferece como aprendizado. Mestre amado, que nós possamos compreender os seus ensinamentos, que as reflexões de hoje possam realmente calar fundo em cada um de nós e que tenhamos sempre essa força necessária de recomeçarmos, de praticarmos os seus ensinamentos. Mestre querido, se conosco agora e assim, unidos a toda essa equipe espiritual, nós vamos dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. E nós vamos aproveitando esses instantes, envolvendo em todo o nosso carinho a nossa companheira Florinda, que irá nos conduzir nas reflexões de hoje, que ela sinta todo o amparo dessa equipe maravilhosa, a sustentando, para que ela possa preparar, para passar para nós, não é tudo aquilo que ela preparou. Que bom estarmos novamente aqui. Espero que todos estejam muito felizes. E nós vamos falar sobre amor, que é o tema principal do Evangelho. Já que o nosso encontro é de Evangelho, nós vamos falar sobre amor. Sentimento difícil de nós entendermos, sentimento difícil de nós praticarmos, sentimento difícil de nós
introduzirmos no nosso coração. Jesus é o modelo. Ele foi o amor em pessoa, o amor em espírito. E o amor está relacionado intimamente com a fraternidade, ou seja, com esse sentimento de união que existe entre todas as pessoas. Por quê? Porque todos nós somos irmãos. Fraternidade significa ser irmão. E quando nós estamos em fraternidade, nós estamos vivendo o amor. E nós vamos encontrar em muitas passagens do Evangelho Jesus nos convocando, através dos evangelistas, através das cartas de Paulo, sobre o amor. Então, em João, por exemplo, no capítulo 13, nós vamos encontrar um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, Jesus falando, se tiverdes amor uns aos outros. Olha que coisa maravilhosa. Também em João, no capítulo 4, Jesus vem dizendo: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. Deus governa o mundo pela lei do amor. Também temos Paulo, em Cartas aos Romanos, no capítulo 13, ele fala: Não deveis a ninguém coisa nenhuma, senão o amor que deveis ter uns para com os outros. Na Epístola aos Gálatas, também no capítulo 4, ele vai citar também: Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis, porém, ocasião para dar vazão aos sentimentos da carne, mas servindo-vos uns aos outros pelo amor. E, finalmente, nós temos o Evangelho de Mateus, né, que é o Sermão da Montanha, capítulo 5, 6 e 7. Resume toda a doutrina de Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 22, a gente vai achar Jesus falando que dois grandes mandamentos são necessários. O primeiro, amar a Deus, e o segundo, semelhante a este, que é amar ao próximo como a ti mesmo. Todas essas passagens e muitas outras, né? Essa foi só um resuminho que eu fiz rapidinho aqui. Elas ressaltam essa passagem, a importância que o amor tem que ter nas nossas vidas, principalmente o amor fraternal, que é o nosso amor aqui uns para com os outros. É um mandamento fundamental para todos nós que somos seguidores de Jesus. E esse amor deve ser vivido em todos os nossos dias. O nosso cotidiano tem que ser baseado nesse amor. Então, agir fraternalmente é um princípio que nós temos que ter, porque todos nós temos que entender isso. Todos nós somos irmãos uns dos outros. Por quê? Porque nós somos filhos do mesmo Pai. Não há diferença para Deus entre a minha pessoa e a pessoa do outro, ou do outro, ou do outro. Para Deus, todos nós somos iguais, não existe nenhuma diferença. Então, agir fraternalmente, ela é essencial no nosso relacionamento diário aí. E podemos entender ainda mais, aplicar ainda mais, se nós tivermos empatia. O que que é empatia? É você desenvolver em si mesmo essa capacidade de entender o outro, principalmente as fraquezas do outro, o erro dos outros, entra a indulgência, entra a caridade, entra tudo nesse sentimento de empatia. A empatia, ela nos ajuda a fazermos ligações com as pessoas e não erguer barreiras entre nós, né? Esse é o princípio fundamental da solidariedade também, que é também um sentimento ligado à fraternidade, ao amor. Então, agir fraternalmente requer compreensão, empatia, apoio, né? Uns apoiando outros. E esse apoio pode ser desde um gesto simples de ajudar alguém a carregar uma sacola, ou fazer alguma coisa até mais significativa, né? Um socorro, um ato de solidariedade, um atendimento de saúde, principalmente o apoio que nós temos que ter quando as pessoas estão em crise. E essa crise vale tudo. Vale desde conflitos espirituais, emocionais, do sentimento,
às vezes um diagnóstico cruel que recebemos, um prejuízo financeiro, são todos momentos que geram muita crise para as pessoas. Então, é nesse momento que essa rede de apoio que tem que ter entre as pessoas, que é o sentimento de fraternidade, atrelado diretamente ao amor. Então, essa rede de apoio, ela tem que beneficiar a todos. Então, todos nós temos que ser solidários uns com os outros. E a fraternidade também chama para nós uma necessidade que nós temos que suprir essa necessidade, que é o respeito às diferenças. Nós temos que desenvolver em nós essa carência que, principalmente nos dias de hoje, no mundo, né, nós temos muito desrespeito com as diferenças entre as pessoas. Isso aí envolve desde o preconceito até a segregação por classes, por nacionalidades, enfim, por estrangeiros, né? Então, agir fraternalmente vai significar que nós vamos ter que aprender a respeitar as diferenças entre cada um de nós, porque assim como nós queremos que respeitem as nossas particularidades, vamos respeitar. Por quê? Porque cada um de nós traz uma história, uma cultura, uma visão, fruto desta vida e fruto também de outras experiências também. Então, se eu respeito essas diferenças que as pessoas apresentam, com certeza o relacionamento será mais fácil. Então, aí entra também a indulgência, a tolerância, o perdão, a compreensão, a capacidade de você ver que todos nós erramos, todos nós, essa compreensão que nós temos que ter. E também desenvolver em nós a solidariedade. Que a verdadeira fraternidade é essa, né? Naquele momento de dificuldade das pessoas, é nós marcarmos presença junto ao coração dessas pessoas, estar presente ali no momento que a pessoa estiver passando por uma dificuldade. E não precisa ser só dificuldade material, não. Ao contrário, dificuldade mesmo de conflitos mentais, de doença, muitas vezes nem falar nada, só o simples fato de você estar ao lado da pessoa ali, né, segurando a mão, ou então dando força, olha, eu estou aqui, levando um chazinho, um café, alguma coisa assim, no momento que a pessoa está, às vezes, num choro convulsivo, tudo isso vai fortalecendo os laços entre as pessoas. E o ambiente ele vai ficando mais acolhedor, porque não precisa ser só dentro da nossa família, às vezes até dentro do ambiente de trabalho. Então, nós temos que, para agir fraternalmente, nós temos que criar entre nós os grupos solidários, saudáveis, né? Não grupos para destruir, para fazer fake news ou para fazer crítica. Essas comunidades, esses grupos que nós servimos, não precisa ser só no sentido religioso, não. Também no sentido social. Por quê? Porque esse espaço que nós dividimos com as outras pessoas, com bem-estar, com pensamentos saudáveis, reflete em toda a sociedade isso, porque é um grupo aqui, outro ali, o mundo vai se tornando melhor. E, de novo, não precisa ser só no sentido religioso ou só no sentido social. Um grupo de afinidades para música, para teatro, para trabalhos manuais, para dança. Isso é muito importante para todos nós. Nós vamos, viver com as pessoas de um modo saudável. E aí, para tudo isso dar certo, né? Empatia, apoio, comunidades, viver em fraternidade, agir em fraternidade, nós temos a inspiração de Jesus para todos nós. Esse espírito luminoso, puro que esteve entre nós, o mais puro de todas as categorias de espírito, esteve entre nós, que é Jesus. Ele nos ensinou pessoalmente, justificando a sua fala com os seus atos. O amor ao próximo como a nós mesmos, a servir em vez de ser servidos, a servir a todos com humildade. Olha o lava-pés, né, que ele fez ali lavando os pés, que era um serviço feito por um servo para um senhor. E ele fez ao contrário, um servo, um senhor
servindo aos servos. Então, quando nós seguimos esses exemplos, nós cultivamos, desenvolvemos, aprimoramos dentro de nós o espírito de fraternidade, que torna não só as nossas vidas, mas todas as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa sociedade, e vamos mais adiante, ao mundo em geral. Se queremos um mundo mais fraterno, vamos começar dentro do nosso grupo familiar, social, depois os nossos vizinhos, a nossa rua, o nosso bairro, e assim vai indo, né? Então, não é só um dia fazer isso, é um compromisso diário que nós temos que ter, porque essa prática ela vai gerando frutos que nós ainda não podemos entender. Mas quando nós começarmos a viver num mundo mais justo, mais amoroso, mais solidário, mais fraterno, nós vamos sentir em nós, em nossa mente, nosso campo psíquico, os efeitos desses sentimentos. É a terra de regeneração, que nós estamos aí aguardando, passando por ela, né? Ela já começou várias décadas atrás, mais intensamente, mas na realidade, alguns séculos atrás já começou o processo de regeneração da Terra. Então, essa escolha de agirmos fraternalmente, ela não é somente visando o nosso crescimento pessoal, mas principalmente o crescimento coletivo de toda a nossa sociedade, de todo o nosso grupo. Mas aí a gente esbarra numa grande dificuldade que é a nossa imperfeição ainda, né? Amar, conforme prega o Evangelho, Jesus, é um grande desafio para as nossas almas hoje em dia, né? Por várias razões, que refletem não só essas dificuldades humanas que nós temos, o egoísmo ainda, a instabilidade emocional, a imaturidade espiritual, a falta de vontade que ainda é bem enfraquecida em todos nós, mas porque Jesus estabeleceu, o que não quer dizer que não alcancemos, mas ele estabeleceu um padrão alto de amor. E, e esse padrão alto de amor a gente consegue algumas vezes, outras vezes fica aquém. Mas não é motivo para a gente não intensificar isso em nós. Tudo é um treino na vida e nós estamos aos pouquinhos galgando os degraus para chegar nesse padrão de amor melhor, de amor maior. E o primeiro item aí que a gente pode classificar é a dificuldade que nós temos de exercer o amor incondicional. O Evangelho nos prega isso, ame incondicionalmente, como Jesus amou. Mas para isso nós temos que ter desprendimento dos nossos desejos particulares, né? Que às vezes a gente visa muito a nossa vontade, esquecendo os outros, e a gente ainda está sendo regido por esse sentimento complicado que é o egoísmo, e que torna mais difícil ainda nós nos empenharmos nesse amor incondicional, porque ainda a gente busca muito os nossos interesses pessoais. Mas vamos, estamos caminhando nisso, né? Outra coisa que impede de nós vivermos esse amor verdadeiro é a falta do perdão. Aí Jesus, está lá em Mateus no capítulo 18. Jesus nos ensina a perdoar não apenas uma vez, mas 70 vezes 7 vezes. Ou seja, uma prática extremamente desafiadora para os nossos corações ainda imaturos. Principalmente quando a gente traz muito ressentimento, muita mágoa no coração, ofensas que nos magoaram. Tudo isso traz dificuldade de nós exercitarmos esse perdão mesmo. Mas é um desafio que a gente está aprendendo, né? Para isso serve o Evangelho, para isso tem essas assistências online, presenciais, tudo isso é um reforço para que nós consigamos realmente a exercer o amor incondicional. Então, além de incondicional, a gente tem que aprender também a perdoar. E uma prática também que a gente tem muita dificuldade para viver fraternalmente, viver o amor pleno, é o amor aos nossos adversários. Que a gente às vezes não tem um inimigo direto assim, mas tem os adversários nesse desse tempo e de outros tempos também.
Jesus também, está lá no Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5. Vamos amar até os nossos inimigos. E todos nós temos ainda dificuldade de entender isso, porque a primeira tendência é retribuir o mal com o mal. E aí vai o nosso treino novamente para que esse tipo de amor se torne realmente eficaz. Amar os inimigos, amar aqueles que nos contrariam. Então não precisa ser um inimigo mortal ali de crimes, nada disso. Às vezes uma pessoa que pensa diferente da gente, nós já iniciamos aí os nossos interesses pessoais, o nosso desejo de vingança, é, essa tendência cruel que nós temos de ser sempre o que dá a última palavra, tudo isso impede realmente de praticarmos a verdadeira fraternidade, o amor incondicional e o amor que Jesus pregou. Então, esse alto padrão de amor que Jesus trouxe, ainda nós não conseguimos atender, mas nós vamos chegar lá. Tudo tem uma fase, tudo tem etapas. Mas nós temos que nos fortalecer a cada dia, porque se nós fizermos um pouquinho todo dia, a gente consegue. Pode não ser ainda nessa vida, mas saiamos dessa vida um pouco melhores. E todo o amor, todo o sentimento de fraternidade, de solidariedade, vai contra os nossos interesses pessoais, porque a gente ainda quer fazer valer o nosso desejo inferior. Mas esse amor cristão de Jesus, esse alto padrão de amor aí que Jesus trouxe a todos nós, ele requer sacrifício e renúncia. E Jesus está lá em Marcos, no capítulo 8. Ele fala: quem quiser vir a mim, ou após a mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, deixa de lado o seu egoísmo. Não é para você se anular e esquecer, não. É para deixar o egoísmo de lado. Em outras palavras, ele queria dizer isso. Siga o meu alto padrão de amor, de perdão, de amor aos inimigos. Mas essa ideia ainda de colocar outros antes da gente é muito difícil nos dias de hoje, né? Onde a nossa sociedade, os nossos interesses, visa mesmo o nosso individualismo. É aquele tipo, eu estou presente e não falta ninguém. Então, assim, a gente tem dificuldade ainda de aceitar isso, colocar as outras pessoas antes dos nossos interesses. Mas tudo é treino, né? E também nós temos os desafios da nossa sociedade nesse mundo tão difícil, materialista, consumista, egoísta, onde nós fazemos parte disso tudo. Nós não estamos fora desse mundo, nós somos assim também. É que a gente já está desenvolvendo aí uma consciência um pouquinho diferente. João, no capítulo 13, ele fala: o evangelho nos chama a amar uns aos outros dentro da comunidade da fé. E o que é essa comunidade da fé aí? É os nossos grupos, as nossas igrejas, os centros espíritas, os grupos de assistência social, e até o nosso ambiente de trabalho também, né? As nossas famílias. É um desafio que nós temos que enfrentar para atingir esse padrão alto de amor que Jesus nos trouxe. Viver em comunidade não é fácil, viver em família não é fácil. Viver dentro, às vezes, de um grupo religioso também não é fácil. As pessoas são complicadas mesmo, né? Nós também somos complicados, né? Então, vai trazer conflitos, desentendimentos, rusgas, fofocas, rixas, briguinhas, antipatias, né? Faz parte da nossa natureza. Mas nós nos propusemos a viver o amor de Jesus. E quando a gente se propõe a viver no amor de Jesus, no alto padrão de amor de Jesus, amor incondicional, a gente tem que fazer um exercício para superar essa tendência meio não totalmente negativa, né? Então há que ter muita paciência, muita compreensão, muita tolerância, muita indulgência, muita caridade. Mas como nós estamos aqui na Terra, e quando nós viemos aqui para a Terra, nós viemos com um único objetivo. Somente um objetivo nós temos aqui. Alguns vão dizer, resgatar os débitos? Também. É aprender? Também. Mas principalmente, tudo isso vai fazer o quê? Um crescimento espiritual para nós. Esse é o objetivo das nossas vidas, crescer espiritualmente.
E para isso nós temos que chegar no padrão. A Joana de Ângeles sempre fala isso, né? Nivela, mas nivela por cima. Porque o para baixo é fácil. A gente já superou o de baixo ali, então já está mais fácil. Nivela por cima. É o amor de Jesus. Alto padrão de amor. Amor incondicional. De perdão, de inimigo, de tudo isso. Passa por cima de tudo isso. Cresça espiritualmente, Jesus fala, né? Então, amar como Jesus nos ensinou é um processo contínuo, perseverante de crescimento espiritual. Muitas vezes nós enfrentamos as nossas tendências, muitas vezes não, quase sempre, né? A gente enfrenta as nossas tendências inferiores que ainda trazemos, as limitações, as falhas, o egoísmo, o pensar em si na frente do outro, e nós não conseguimos amar plenamente. Mas o desenvolvimento dessa capacidade de amar plenamente, o desenvolvimento dessa capacidade de atingir o alto padrão de amor que Jesus trouxe, exige tempo e esforço. Se nós não. É o processo de reforma íntima, é o processo de transformação moral que a gente prega nos cursos, que a gente acompanha tudo por aí. Então, tem que ter tempo mesmo. Nós requeremos, precisamos de tempo para amadurecer, para crescer, igual uma planta. A planta não germina do dia para a noite. Ela vem vindo e crescendo, crescendo, aos pouquinhos, é um pouco de sol, um pouco de água, um pouco de adubo. Assim é o nosso crescimento espiritual. Precisa de tempo, mas também precisa de esforço. Então, o comportamento automatizado do alto padrão de amor que Jesus trouxe, ele requer maturidade, requer esforço. Então, hoje, nós pensamos em sintonia com o mal. Que raiva, que ódio, né? A gente fala, merece morrer. Mas aí a gente já tem a consciência e fala assim: puxa, eu não posso mais pensar assim. Eu tenho que pensar no alto padrão de amor de Jesus. E aí a gente anula aquele sentimento, né? Faz uma versão, uma prece, coloca lá uma imagem para destruir essa imagem, essa forma de pensamento negativa, mas ainda não é um comportamento automatizado. O comportamento automatizado, ele vai pensar, agir de amor automaticamente, sem fazer esse raciocínio aí, ai, pensei errado, agora vou pensar o certo. Mas tudo tem o seu tempo. E para que isso fique um pouco mais aclarado para nós, um pouco mais amadurecidos para todos nós, nós vamos lembrar numa epístola que João, a primeira epístola de João, no capítulo 4, apóstolo João, evangelista, ele fala: a fonte do amor verdadeiro é Deus. Jesus não estabeleceu esse alto padrão de amor, mas ele estabeleceu em sintonia com o Pai. Eu e o Pai somos um, né? Era isso que ele falava, né? Então, o amor, o alto padrão do amor de Jesus é o alto padrão verdadeiro do amor de Deus. Então, nós temos que estar conectados com esse Pai de amor. Quando nós estamos desconectados espiritualmente ou afastados na nossa vida de religar, né, de religiosidade, não de religião, mas de religiosidade com Deus, pode ser muito difícil para nós, pode ser não, é difícil para nós manifestar esse amor de alto padrão, esse amor divino em nossas ações diárias. Nós ainda não vamos conseguir. Já não conseguimos pela nossa inferioridade, já não conseguimos pelas nossas limitações. E se nós ainda nos desconectamos desse amor divino, aí que vai ser muito difícil nós conseguirmos alguma coisa. Então, amar conforme o Evangelho prega, esse alto padrão de amor que Jesus nos trouxe, é um grande desafio que nós temos que ter, uma perseverança, um compromisso diário, uma fé inabalável e uma disposição mesmo. Além da perseverança, tem que ter a vontade junto, a disposição, mandando o pensamento e a vontade, trabalhando junto. Aí nós crescemos continuamente. Embora seja muito difícil nós praticarmos ainda nos dias de hoje isso, quando a gente consegue alguns momentos de plenitude espiritual, de amor, desse alto padrão de Jesus, é uma alegria muito grande, é uma satisfação espiritual, tanto para quem está praticando,
quanto para quem está recebendo. É o amor, esse ágape, né, que é tão falado, né? Esse amor verdadeiro, essa sintonia, esse êxtase, né, se podemos definir assim. Quando nós nos esforçamos para estarmos em sintonia com Deus, nós conseguimos seguir o exemplo que Jesus nos deixou, esse alto padrão de amor. E estamos contribuindo, claro, né, para um mundo melhor, mais amoroso, mais evoluído. E essa conexão que nós falamos aqui, que João fala, né, que o amor verdadeiro é o amor divino, nós temos que experimentar todos os dias, não é somente de vez em quando. É isso que vai trazer a força necessária para que nós atinjamos esse alto padrão de amor que Jesus estabeleceu aí. Muitos falam assim: ah, eu não sou Jesus ainda, é só Jesus que vai conseguir fazer isso. Não, nós conseguimos também. Quando nós estivermos em sintonia com Deus, a gente recebe uma força maior, um reforço energético, amoroso do Pai. Então, essa conexão com o Pai é que nos fortalece. E como que nós fazemos essa conexão com o Pai? Através das nossas preces, do pensamento elevado, da sintonia com Deus. Não é ficar o dia inteiro fazendo orações, parando, ajoelhando. Não, não precisa isso. É nós nos sintonizarmos. Reconhecer primeiro a grandiosidade desse Pai de amor que trouxe vida e vida em abundância, como diz Jesus. Trouxe satisfação interior, espiritualidade dentro dos nossos corações. Quando nós experimentamos a força da prece, a força da ligação com Deus, nós nos preenchemos de coração com o nosso íntimo. A gente sente uma satisfação, experimentem fazer isso. Nós sentimos uma satisfação espiritual imensa. É uma prece verdadeira, de louvor, de reconhecimento da grandiosidade de Deus, de gratidão por tudo que nós recebemos. Então, essa sintonia, ela vem como se fosse uma cúpula, é uma luminosidade mesmo, que nós recebemos dentro dos nossos corações, dos nossos pensamentos, e reflete no nosso espírito. Essa luminosidade é a ligação com o Pai. Lembra lá da primeira carta de João: o amor verdadeiro vem de Deus. E aí, para atingirmos esse padrão de amor, estarmos em sintonia com Deus. Jesus disse: eu e o Pai somos um, né? Então, esse alto padrão de amor de Jesus, sozinho nós não conseguimos. Mas se nós estivermos ligados com Deus, através de preces, de bons pensamentos, de ações no bem, de desejo e amor ao bem, isso aí já nos impulsiona a prática da boa solidariedade, da fraternidade, é o desejo do bem. Não mais nos comprazermos no mal, na maledicência, na inveja, nessas coisas negativas. Ao contrário, perseverar, cuidar do nosso espírito. Essa é a nossa tarefa. Cuidar do nosso espírito, do nosso crescimento espiritual. E esse amor de alto padrão de Jesus aí, a gente vai conseguir. Tempo e esforço, perseverança e fé. Que Jesus possa então nos inspirar, porque ao nosso lado ele está sempre, nos ajudando a conseguirmos atingir esse alto padrão de amor que ele estabeleceu no Evangelho. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Viver e agir na fraternidade. Caminhar nesse amor verdadeiro. Muita paz a todos. Então chegou a hora de nós colocarmos esse amor em ação, que são as nossas vibrações. Deixar com que todo esse sentimento que nós temos, o melhor sentimento, possa ser direcionado a todos os locais de tanta necessidade. E assim, quando nós fazemos esse movimento de doação, nós vamos ficando mais preparados para recebermos todas as energias que precisamos. Então, assim, nós vamos nesse instante nos unindo, nesse meio poderoso que é a oração intercessória, que é quando nós nos ligamos a Deus e nos doamos em benefício a toda essa humanidade que sofre. E assim nós vamos vibrando, então, pela paz no nosso planeta,
pela paz nos lares, pela paz entre as nações, vibrando para que haja muita luz na mente de todos os dirigentes, para que dirijam as suas nações com ética. E aqueles que ainda semeiam a discórdia, que semeiam a guerra, possam perceber a responsabilidade que têm nas mãos e promover a paz. Vibremos pelos lares da nossa terra, para que haja o amor, para que a família possa cumprir com esse papel de acolhimento, de educação, de apoio, de compreensão. Vibremos saúde agora. Saúde a todos os doentes, quer se encontrem nos seus lares, aqueles que estão nas ruas que não têm a possibilidade de nenhuma assistência médica, aqueles que estão internados, que todos possam receber as energias de saúde, de fortalecimento, de coragem, de bom ânimo, para passar por essa situação tão difícil e dolorosa que é a falta da saúde. Vamos vibrar para que todos os profissionais de saúde possam dar o seu melhor e que sejam inspirados por Deus, o nosso Pai, para encontrar o diagnóstico, prescrever a medicação e o tratamento mais adequado a cada pessoa que chegam até eles. Vamos pensar agora em todos aqueles que trabalham pelo bem, para que eles possam ter sempre essa perseverança, essa força, para continuar auxiliando a todos os necessitados, que possam superar as dificuldades e que todas assim essas instituições que ajudam não só as pessoas, mas aquelas que também cuidam dos animais, possam receber sempre o apoio de todos nós, para que continuem levando esse trabalho. Vamos pensar agora, levar o nosso amor àqueles corações aflitos, aqueles corações que estão estraçalhados porque estão passando por momentos tão difíceis. Vamos vibrando esperança, vamos vibrando coragem, vamos vibrando bom ânimo, para que essas pessoas possam sentir o amparo de Jesus, sentir que esses momentos difíceis vão passar, sentir que Jesus nos dá a força que nós precisamos para enfrentar esses desafios. Que aqueles que se despediram dos seus entes queridos encontrem na fé esse bálsamo para aliviar os seus corações e que eles sintam a certeza de que a separação é apenas física. Aqueles, Senhor, que estão passando pela falta de emprego, que eles portas se abram a todos eles, que eles consigam encontrar, Senhor, o emprego. Vamos vibrando para que todos os empresários possam crescer, a fim de oferecer cada vez mais vagas e condições dignas a seus empregados. Nesse instante, vibremos para que haja respeito entre a humanidade, que possa haver essa fraternidade entre todos, que possamos respeitar as opiniões, as crenças, mesmo que nós sabemos que não estão corretas ou inadequadas, mas que haja esse respeito entre todos nós. Vibremos por todas aquelas pessoas que são caras ao nosso coração e que sabemos que necessitam de uma ajuda, pelos nossos entes queridos. Vibremos por aquelas pessoas que estão tão angustiadas, com um vazio interior tão grande, tão desesperadas e desgostosas, que pensam em dar cabo da própria vida. Vamos vibrando muita alegria, muita força, para que essas pessoas possam enxergar a luz que existe no fim de todo o túnel. Que aqueles que a cercam possam chegar até elas, dando essa coragem, essa mão amiga, para que elas possam passar por esse momento doloroso com muita força. A todos aqueles que retornaram à pátria espiritual, que tenham aceitação e que possam estar sendo amparados pelas equipes espirituais.
aqueles que estão reencarnando, que encontrem lares que os ajudem a se reeducarem, a terem todo o ensinamento que eles necessitam para o aprendizado dessa existência. E agora nós vamos pedindo a Deus que possamos vibrar por cada um de nós, que possamos receber essa força, que possamos receber tudo o que nós necessitamos, vibrando pelos nossos locais de trabalho, pelo nosso lar, para que tenhamos sempre condições de, nesses locais, termos o aprendizado e a postura mais adequada, que possamos perseverar no aprendizado dos ensinamentos de Jesus e que possamos também, Senhor, nos doarmos, sermos úteis ao nosso próximo. E assim, com os nossos corações transbordando de amor e de gratidão, que nós vamos nos preparando para recebermos dessa equipe espiritual o passe. As equipes se encontram aqui conosco, fluidificando a nossa água, e essa água vai se transformar naquele veículo que trará para cada um de nós o que nós necessitamos, para o nosso físico, para a recuperação do nosso espírito e da nossa mente. E é assim que nós vamos de coração aberto, sentindo que esses benfeitores amigos derramam sobre cada um de nós aquele fluxo de energia intensa. E essa energia que percorre desde a cabeça até os pés vai envolvendo todo o nosso ser, banhando todas as nossas células. E as nossas células vão ficando brilhantes, nós vamos nos reequilibrando, e essas energias vão nos devolvendo o bom ânimo, a coragem, a alegria de viver, vai renovando a nossa esperança, vai nos dando também aquele bem-estar físico, aquele vigor que nós vamos sentindo. O mal-estar vai passando, nós vamos sentindo realmente essas energias revigorando cada um de nós. Ao redor de cada um, aquela cúpula luminosa vai se formando, e nessa cúpula essas energias vão ficando armazenadas, e de acordo com as nossas necessidades, nós poderemos utilizar essas energias ao fazermos a nossa prece, ao nos ligarmos a Deus, a Jesus, rogando que essa equipe possa continuar nos amparando em nossas necessidades. E assim, nós vamos nos despedindo com a nossa energia recuperada e com a certeza absoluta de que Jesus está ao nosso lado, que envia os seus mensageiros para nos amparar nos momentos de maior necessidade, que possamos nos sentir fortes, capazes e nos momentos da nossa fragilidade, que nós possamos ter a certeza de que nessa hora Deus está nos escorando, que Deus nos está dando a oportunidade de recomeçarmos. E assim, amigos queridos, nós vamos encerrando o nosso encontro com o Evangelho, o nosso encontro com Jesus, com Deus, com a espiritualidade amiga, e este encontro conosco mesmo, onde nós possamos aprender a enxergar as nossas qualidades, as nossas deficiências, e assim, através desse autoconhecimento, conseguirmos nos iluminarmos. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós nos despedimos, rogando a todos que permaneçam envoltos nessas vibrações de fortalecimento, de equilíbrio e de paz. Uma boa semana a todos e até a próxima oportunidade. Fiquem com Deus.